Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a essa live número 2 desse projeto que eu iniciei semana passada com a nossa primeira live. Pessoal, primeiramente eu já agradeço a todos que estão aqui presentes, a Ana Marques, o Gabi Borges, Gisele Almeida, a Andréa Laura, agradeço a todos pela atenção que estão despendendo de estar aqui comigo nessa segunda live. Nós ainda vamos aguardar alguns instantes antes de iniciar a tratativa sobre o assunto dessa live, que se trata dos direitos sociais. Vou pedir um grande favor, um grande combinado com vocês. Por favor, curte essa live. Comunique para o máximo de pessoas que vocês tiverem conhecimento, porque o nosso grande objetivo é difundir o conhecimento, por óbvio, auxiliando na caminhada daqueles que objetivam concurso público e também para aqueles que são da área jurídica ou mesmo que querem ter um conhecimento aprofundado sobre uma determinada área do direito. Aguardo que todos cada vez mais divulguem que essa live que estou fazendo desde a semana passada, ela é uma live semanal. Toda semana vamos ter, normalmente, às quartas-feiras, às 19 horas. Tranquilo? Divulguem, informem, fiquem atentos. Novidades cada dia mais estão surgindo nas minhas redes sociais. No mais, agradeço mais uma vez a participação de todos. E quem está assistindo no meu canal do YouTube, no Facebook, no próprio Instagram, agradeço verdadeiramente estar me dando essa oportunidade de estar aqui com vocês. Pessoal, hoje a nossa conversa, ela vai tratar sobre os direitos sociais. Mas, Eduardo, eu quero fazer alguma dúvida, eu estou com algum questionamento. O que nós vamos combinar? Durante toda a minha fala, eu vou falar para os senhores sobre o conteúdo de direitos sociais, fazer observações, e ao longo da live eu quero que os senhores anotem aí, em casa, cada um, alguma dúvida que venha a aparecer, uma dúvida que venha a surgir. E ao final do nosso encontro, nós vamos conversar tratando de alguns questionamentos de quem estiver participando, para conseguir esclarecer de todas as formas essa matéria. Vamos lá então, vai anotando as dúvidas e vamos dar agora prosseguimento. Eduardo, para que estudar direitos sociais? Mais ainda, o que são direitos sociais? Antes de iniciarmos a tratativa dos direitos sociais, e hoje especificamente vamos tratar muito do artigo 22 da Declaração Universal de Direitos Humanos e também do artigo 6º da nossa Constituição Federal. Pessoal, nós vamos tratar sobre o quê? Por quê? Para quê? Essa matéria é uma matéria que tem caído de forma recorrente em provas de concurso público. Os direitos sociais, antes de aprofundarmos, teremos que tratar como eles surgiram, onde estão encaixados. E aí, eu vou ter que falar para os senhores de uma classificação que tem sido analisada e falada pelos doutrinadores dos direitos humanos, as mais conhecidas gerações, quais sejam primeira, segunda e terceira geração de direitos humanos. Um detalhe importante, quando falo primeiro, segundo e terceiro, não quero deixar nível hierárquico, ou maior ou menor qualidade de determinado direito humano. É só uma forma que a doutrina tem utilizado para conseguir classificar os direitos humanos. No que diz respeito também à doutrina, quando faz essa questão de gerações de direitos humanos, ela também nos informa que a cada geração que vou passando, eu vou buscando a próxima. Primeiramente, vamos falar quais são essas 3 gerações. São elas: a primeira geração, direitos vinculados à liberdade. Segunda geração, direitos vinculados à igualdade. Terceira geração de direito humano, direitos humanos ligados à fraternidade. Já informo os senhores que, a depender do doutrinador, aí eu terei a quarta, quinta, sexta, e aí diferenciará cada uma.
Mas essas 3 grandes gerações são comunicadas, são faladas, são tratadas por a grande maioria dos doutrinadores. Eduardo, por que você está falando para mim de gerações de direitos humanos? Para o senhor se enquadrar e se situar onde os direitos sociais entram. Nosso direito humano, que hoje, desde 1948, com a Declaração Universal de Direitos Humanos, também chamada Resolução 217-A, da Terceira Assembleia de 1948 da ONU, nós objetivamos, com os direitos sociais, buscar a igualdade entre as pessoas. Desta forma, os direitos sociais se enquadrariam na 2ª geração de direito humano. Eduardo, tem alguma questão que já é necessário anotar ou fazer uma observação neste primeiro momento? A resposta é sim. Quem estiver anotando, quem quiser fazer uma observação, fique atento. No Brasil e no ordenamento jurídico como um todo, o direito social, ele cria um dever do Estado. Essa é uma importante observação que devemos fazer. Eduardo, por que importante? Porque quando eu falo que determinada situação, determinado direito, seria um direito social, eu, como Estado, sou obrigado a fornecer para os meus cidadãos que residem, que vivem no meu país. Eduardo, mas onde eu vou analisar essa questão do direito social? Primeiro, lá na Declaração Universal de Direitos Humanos. O que fala lá? No artigo 22, informa que todos têm direito à segurança social. Com essa cooperação internacional, cooperação interna em cada país país garantindo a segurança social. O que seria segurança social? A garantia, a proteção, a efetivação dos meus direitos sociais. Eduardo, até aí eu estou entendendo. E no Brasil? Onde eu posso achar um determinado artigo que venha me falar especificamente sobre os direitos sociais? Neste momento você vai onde? Lá na Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 6º. Eduardo, mas esse artigo 6º, ele fala para a gente sobre o quê? Trata sobre o quê? O artigo 6º fala para a gente sobre os direitos sociais aqui no Brasil. Fala que são direitos sociais, anotem aí: educação, saúde, alimentação, moradia, trabalho, transporte, lazer, segurança, previdência social, assistência aos desamparados e também uma proteção especial à maternidade e à infância. Isso está onde? Lá no artigo 6º da nossa Constituição Federal. Eduardo, perfeito. Vamos tratar agora sobre esses artigos, sobre esses direitos que estão elencados no artigo 6º? Vamos. Primeiro deles, educação. Educação é um direito social? Sim. E como direito social, e já antecipamos, cria-se dever para o Estado. Eduardo, o que quer dizer isso? Quer dizer que o Estado é obrigado a fornecer educação para o seu cidadão ou estrangeiro residente como regra no país. Para tratar sobre educação, também devemos ressaltar o artigo 26, lá da Declaração Universal de Direitos Humanos, onde vai especificar para a gente que educação é um direito de todos, que educação deve ser gratuita, pelo menos a elementar fundamental. O ensino fundamental, ele é obrigatório. O ensino técnico profissional deverá ser generalizado. E o ensino superior aberto a todos em plena igualdade, mas ele funcionará de acordo com o mérito. Além disso, fala lá que aos pais se dá a prioridade de escolha do gênero de educação que se dará aos filhos, e também fala que a educação visa a plena expansão da personalidade humana. Maravilha!
E quando você fala que educação é um dever do Estado, você quer dizer o que, Eduardo? Que o Estado vai ter que fornecer. O Estado não fornece educação não é porque ele é bom, porque ele gosta. Ele fornece porque lá no artigo 6º coloca a educação como direito social e, por consequência, cria essa obrigação do Estado fornecer. O Brasil é obrigado a fornecer educação. Pelo menos elementar fundamental será gratuita. Claro, na nossa Constituição também se possibilita que o setor privado também atue, participe da parte de educação do Brasil. Tranquilo? Mas educação é sim um direito social que deve ser fornecido pelo Estado. Outro direito social lá do artigo 6º. Qual? A saúde. Saúde que é algo essencial para qualquer ser humano. Eduardo, o Brasil então é obrigado a fornecer saúde? Sim. Por isso que para alguns estudiosos da área de saúde, o Sistema Único de Saúde, na teoria, é o sistema mais perfeito, o maior plano de saúde que se tem no mundo. Estudiosos de outros países vêm ao Brasil analisar, estudar e aprender sobre o Sistema Único de Saúde para tentar implantar internamente em cada um dos seus países. Eduardo, mas que maravilha, que lindo. Então quer dizer que no Sistema Único de Saúde no Brasil, a saúde do Brasil está perfeita? Ainda não. Mas quando coloca essa obrigação, o Estado é obrigado a me fornecer. Por isso que eu tenho o sistema gratuito de saúde. Por isso que caso, por exemplo, necessite de um tratamento especial e não tenho condições financeiras de arcar com ele, eu posso solicitar judicialmente que o Estado venha a me fornecer esse material, esse produto, esse fornecimento de saúde. O Estado é obrigado. Um detalhe também, todos têm direito a acessar a saúde? E os estrangeiros? Todos têm direito. O estrangeiro, como regra, se estiver aqui, também vai ter seus direitos garantidos, até porque a saúde ela está diretamente relacionada à própria dignidade da pessoa humana. Outro direito social previsto lá no artigo 6º, a alimentação. Por isso que cada vez mais o Estado objetiva fornecer alimentação digna para a população. Uma questão interessantíssima que eu gosto de ressaltar. Como é que eu vislumbro esse direito à alimentação numa prática do dia a dia no Brasil? Como, por exemplo, eu trato daquela questão dos restaurantes populares. Restaurante popular que fornece a preços baixos, alimentação de extrema qualidade, com nutricionista, com um controle de qualidade forte. Claro que por conta dessa crise econômica que estamos vivenciando atualmente, o que acontece? Os restaurantes populares têm diminuído de forma considerável, mas é uma busca por garantia a esse direito social. A alimentação tem que ser respeitada, tem que ser preservada, tem que ser fornecida pelo Estado. E se não fornecida somente, mas também buscar para que todos consigam acessar a uma alimentação digna. Trabalho quer dizer que todos têm direito a trabalhar. Trabalho dizem que enobrece a alma. E é fundamental se garantir isso no Brasil. Por óbvio que a depender do cargo, a depender de qual a profissão você queira seguir, terá que cumprir algumas condições, alguns requisitos. Posso dar um exemplo simplório? O próprio advogado, que é o meu caso. Quero ser advogado. Posso ser advogado de um dia para o outro? Não. Porque primeiro você tem que se graduar no curso de bacharelado em Direito e, posteriormente, conseguir a sua habilitação, a sua classificação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. E aí, posterior à sua inscrição, registro e todo o procedimento burocrático junto à OAB, iniciar a atuação como advogado. Eu tenho direito a trabalhar, mas a depender da profissão, terei que seguir algumas condições. Simples assim. Tranquilo? Eduardo, tem outro direito? Sim. Moradia. Eduardo, quer dizer então que o Brasil é obrigado a me dar uma casa? Seria bom. É até uma meta que a gente tem, mas na prática não é tão simples assim.
Porém, como moradia é um direito social, o Estado vai ser obrigado ou a te fornecer ou a criar mecanismos para que você consiga ter a sua moradia. Posso fazer agora uma observação fundamental. Moradia não é sinônimo de propriedade. E essa é uma pegadinha que tem caído em prova. Propriedade está onde, Eduardo? Propriedade a gente pode, por exemplo, ver no artigo 5º, se não estou enganado, inciso 22 da Constituição. É um direito humano? Sim. É um direito fundamental preservado no Brasil? Sim. Mas se formos ver o artigo 5º, a propriedade estaria enquadrado em um direito humano de primeira geração. Já a moradia, que está no artigo 6º, é um direito humano de segunda geração. Então não confundam, propriedade não é sinônimo de moradia. Tranquilo? Perfeito, Eduardo. Você falou que o Estado vai ter que me criar algumas formas de conseguir acessar a moradia. Primeira situação, por exemplo, as casas populares. Pessoas que são cadastradas pelo sistema de serviço social dos municípios, agrupamentos familiares que têm baixa renda, existe uma possibilidade de receberem casas fornecidas, as casas populares fornecidas pelo Estado, pagando valores muito baixos ou mesmo sem pagar em casos pontuais, e acessar dessa forma o seu direito à moradia. Eduardo, eu não me enquadro nesse agrupamento. Como então o Estado vai me garantir acessar a moradia? Por exemplo, temos o caso do Minha Casa Minha Vida, um financiamento imobiliário que o Estado, com taxas menores do que a cobrada normalmente no mercado, te possibilita crédito para que com esse crédito você adquira a sua tão sonhada moradia. Tranquilo? Moradia, direito fundamental, moradia, direito humano, que deve ser preservado. Perfeito. Agora vamos falar do direito social mais recente, implantado pela emenda constitucional, acrescentado pela emenda constitucional número 90, lá de 2015. Estamos falando do direito social ao transporte. Eduardo, então eu tenho direito a ter um carro, uma moto? Não é isso que está falando. Quando falamos de transporte, a garantia de transporte digno para o cidadão. E cada vez mais, nas grandes cidades que estamos vivenciando, o que nós estamos precisando? Transporte de qualidade. E, de preferência, transporte coletivo. Pessoal, as grandes metrópoles do mundo hoje vivem verdadeira situação de caos. Uma situação que leva a esse caos é especialmente o transporte, onde cada um quer ter 1, 2 veículos. É seu direito. Tem direito a ter propriedade? Sim. Mas nós, a questão do transporte numa sociedade maior, isso pode gerar a uma situação de não se conseguir deslocar com qualidade. Então, por isso, os países que estão cada vez mais desenvolvidos, buscando evolução social, econômica, entre outras questões, objetiva cada vez mais fornecer transporte de qualidade. Pessoal, se formos analisar, por exemplo, se tiver alguém aqui, lá no estado de São Paulo, especificamente na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, lá em Belo Horizonte, Curitiba, Belém, grandes cidades, entre outras que aqui não falamos agora, mas que são grandes cidades. Ter um transporte de qualidade, primeiro, é fornecer dignidade para quem utiliza, segundo, é conseguir fazer aquela cidade rodar, desenvolver, girar. Tranquilo? É um direito e por isso tem que ser preservado e fornecido pelo Estado, cada vez mais objetivando um transporte como regra público de qualidade. Tranquilo? Infelizmente, na prática, temos esse direito, mas na prática, nem sempre e nem em todas as cidades, esse direito é fornecido de forma digna. Mas é uma caminhada, tem que ficar atento e lutar pelos nossos direitos. Eduardo, além do transporte, lazer é direito social? É sim. Pessoal, ter lazer, ter momentos de descanso, é ter, por exemplo, estruturas físicas onde você consegue ir e descansar. Exemplo, praças, locais para fazer exercício físico, caminhar com o seu animal, eventos culturais. Isso tem que ser fornecido pelo Estado. Lazer é direito social. O Estado é obrigado a fornecer.
Por isso que tem esse investimento em estruturas para possibilitar pessoas sozinhas, em grupos de amigos, qualquer tipo de reunião ser realizada para fazer exercícios, passear, aproveitar eventos culturais, que é de suma importância. Além do lazer, algo fundamental: segurança. Eduardo, a segurança é um direito social? É sim. Por isso que o Estado tem que garantir a segurança da nossa sociedade. Segurança essa que objetiva a paz social. Neste ponto, nós temos que ressaltar aqui a grande atuação, a fundamental atuação dos militares e da polícia judiciária no Brasil. Militares, quando eu falo, entendo Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica, Exército e especialmente no que diz respeito à segurança do dia a dia nosso, a polícia ostensiva, que seriam as polícias militares estaduais, e também a nossa polícia judiciária, que seria, por exemplo, a polícia civil. Claro, temos também a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e tem uma que muitos esquecem, a PFF, Polícia Ferroviária Federal. Eduardo, eu quero saber qual a relevância de se garantir segurança. Garantir segurança é garantir a integridade dos direitos dentro da sociedade. É evitar que a vingança privada perdure. É evitar que condutas que vão de encontro ao que é determinado em leis venham a ser realizadas. Garantir segurança é objetivar a paz social. E cada vez mais eu tenho inúmeros alunos que hoje são policiais militares, policiais federais, policiais civis, estão no sistema, por exemplo, prisional, como agentes penitenciários, agentes socioeducativos. Estendo aqui a todos um grande abraço e muito obrigado pela atuação firme, forte, ética e disciplinada que vocês têm feito. Segurança é algo fundamental. O Estado tem que fazer. Situação que também temos que tratar de forma cautelosa, porque cada vez mais os índices de violência aumentando, a insegurança social aumentando, temos que relembrar e buscar dos nossos representantes que a segurança venha a ser fornecida. Falando em segurança e dando prosseguimento, vamos falar de uma questão muito importante: a previdência e a assistência. Eduardo, me explica aí, que eu sempre tive uma dúvida, qual é a grande diferença entre previdência social e assistência social? Como regra, só uma questão simples para os senhores conseguirem diferenciar. A previdência, ela tem caráter solidário, obrigatório, contributivo. Eduardo, o que quer dizer isso? Simples. A previdência, eu tenho que estar contribuindo para, caso necessite, por qualquer situação que for, posso usufruir dos benefícios. Tranquilo? Tem caráter contributivo, obrigatório. Tranquilo? Outra questão seria a assistência aos desamparados. A assistência aos desamparados, o próprio nome já nos fala: assistir aqueles que são desamparados. Nós temos no Brasil a LOAS, Lei de Organização da Assistência Social. E essa lei, ela vem tratar, entre outras questões, sobre, por exemplo, o BPC, o benefício de prestação continuada. Um benefício que se fornece àqueles que são necessitados. Assistência você não precisa contribuir, uma vez que você, para se enquadrar na assistência, tem que ser alguém com necessidade financeira. Detalhe, tanto a previdência como a assistência tem que ser planejada, tem que ser organizada, tem que ser fornecida pelo Estado. No âmbito do regime geral de previdência social, nós temos uma questão muito importante de se ressaltar. Quem é que faz, então, essa gerência da previdência e assistência, e também inclui a saúde, mas mais a previdência e assistência no âmbito federal, no regime geral de previdência social? Hoje é o INSS. Servidores públicos têm o RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, e aí cada estatuto estadual, federal, a Lei 8.112 de 90, ou municipal, vai reger o que diz respeito à previdência. No que diz respeito à questão dos direitos sociais garantidos no artigo 6º,
eu estou aqui falando para os senhores sobre a maternidade e a infância, a proteção especial à maternidade e à infância. Eduardo, por que você está falando isso? Porque se formos lembrar a questão histórica da nossa Constituição Federal, vamos lembrar que ela é datada do ano de 1988. Eduardo, por que você está ressaltando esse ponto? Porque no ano de 1990 nós tivemos o quê? O Estatuto da Criança e do Adolescente, objetivando cada vez mais proteger os interesses das crianças e dos adolescentes. Aí eu tenho que ressaltar que no que diz respeito a essa proteção especial, lá na Declaração Universal de Direitos Humanos, no segundo item, se não estou enganado, artigo 25, vem falar que os irmãos têm os mesmos direitos, que os filhos têm que ser protegidos, que eu tenho que ter essa proteção especial. Eduardo, por que você está ressaltando essa questão? Porque o ECA, principalmente nas provas que envolvem segurança, mas mais especificamente educação e saúde, tem caído de forma recorrente. Um detalhe, qual o princípio que é a base, o norte do ECA? Isso é importante lembrar. Princípio da proteção integral da criança e do adolescente. Devo proteger a criança e o adolescente do Estado, da sociedade, da família e, inclusive, dele mesmo. Essa proteção, ela é integral e muito se dá pela essa obrigação elencada no artigo 6º, colocando como um direito social a questão de uma proteção especial, tanto à maternidade quanto à infância. Dessa forma, caminhando já para os nossos encerramentos, eu ressalto a relevância, a importância dos direitos sociais. Tem que ser fornecido pelo Estado e, por óbvio, nós temos que fiscalizar se estão fornecendo de forma necessária. Um detalhe, no que diz respeito à prova, isso cai? Estou vendo aqui agora a minha grande amiga Mel Rocha falando que não cai, despenca. Ela está certa, tem caído de forma recorrente, então tem que ficar atento. Estudem bem, aprendem, aprofundem essa questão no que diz respeito ao estudo do direito social, que é algo muito importante. No que diz respeito agora, uma pausa rápida para tratar com os senhores, esse nosso evento que estamos fazendo aqui, essa live semanal, eu quero que os senhores já coloquem na agenda. Quarta-feira, às 19 horas, vamos ter esse bate-papo comigo aqui. Nós vamos conversar, vamos tirar dúvidas, vamos tratar de assuntos que são pertinentes na área do direito para concursos, para a área de faculdade, para outro assunto que você, por exemplo, queira aprofundar na sua vida. Peço para divulgarem ao máximo, para o máximo de pessoas, que às quartas-feiras, às 19 horas, Eduardo Ferreira tem live com vocês. Por quê? Para os senhores terem acesso a essa informação e possibilitar o máximo de pessoas também ter acesso. Um detalhe, normalmente as nossas lives são feitas às 19 horas, iniciadas, e posteriormente eu deixo ela disponível para quem tiver, por exemplo, saindo um pouco atrasado do trabalho ou tem algum compromisso especificamente naquela quarta às 19, para possibilitar durante 24 horas entrar nas minhas redes sociais e assistir com maior tranquilidade, caso queira. Eu conto sempre com a presença sua, porque é interessante ter aqui comigo a participação de pessoas incríveis como todos que estão aqui. Tranquilo? Um detalhe, no que diz respeito à nossa live, cada semana vamos objetivar tratar de um assunto específico, um assunto importante no que diz respeito especificamente a direito para concursos, para a área de quem atua no dia a dia ou para quem quer conhecer. Quero falar com os senhores também e reforçar algo que falei na semana passada. Tem um link na minha biografia que, se os senhores clicarem lá, os senhores vão ter acesso a uma lista VIP do Telegram e uma lista VIP do WhatsApp, o meu contato direto do WhatsApp e o meu Facebook. Convido vocês para vir participar. São listas e locais onde se trata de concursos públicos e de direito como um todo. São listas, tanto a do Telegram como a lista VIP do WhatsApp, silenciosas, onde somente a minha pessoa e do administrador do grupo comunicamos e em momentos específicos abrimos a palavra para todos. Mas o objetivo é para quem quer mudar de vida através do estudo do direito.
Eu conto com vocês lá para a gente conversar, eu garanto, vai ser incrível. Estou mandando a cada vez mais, montando os materiais, já começamos semana passada com um, e vamos mandar PDF das lives, vamos mandar algumas informações, vídeos exclusivos, vamos mandar material exclusivo para a lista do Telegram. Entra lá, vem fazer parte desse grupo seleto de futuros servidores, vai ser um enorme prazer ter vocês. Pessoal, no mais, agora abro para os senhores, quem tem alguma pergunta, algum questionamento, ficou com dúvida em algum assunto, para fazer aqui para a gente conversar. Mas já vou antecipando, antes de fazer as perguntas, o agradecimento que tenho por todos que estão aqui presentes, que passaram, que estão entrando, pelo apoio, por tudo que vocês estão me auxiliando nessa minha caminhada. Saber que vocês estão aqui me motiva cada dia mais a estudar, buscar conhecimento, correr atrás de melhoria no que diz respeito à busca pelo direito, para vir aqui para os senhores trazer assuntos relevantes, assuntos que têm verdadeiramente caído. Um detalhe, eu vou sempre estar disponível para vocês aqui nas redes sociais, no Instagram, Facebook, na lista VIP do Telegram, WhatsApp, porque meu grande objetivo, como sempre reforço nos meus cursos, é ir rumo à aprovação com vocês. Eu quero fazer as lives das quartas-feiras às 19 horas, cada vez mais com uma quantidade maior de pessoas, porque realmente o meu grande objetivo é fazer você mudar de vida, passando assuntos de forma rápida, objetiva, para os senhores conseguirem cada vez mais aprofundar. Agradeço a todos, a Mel, a Dani, Daniel, agradecendo o elogio, fico lisonjeado com as palavras. Vi aqui também que anteriormente o Marcelo também falou palavras que me deixam lisonjeado. Agradeço a cada um de vocês por essa participação, por essa confiança, por esse grande carinho. Então, vamos anotar aí, às quartas-feiras, 19 horas, os senhores têm um encontro marcado comigo na live, onde trataremos sobre direito. Agradeço mais uma vez a todos. Entrem no link da minha biografia do Instagram. Vem fazer parte da minha lista VIP do Telegram. Conto com vocês. Novidades incríveis, cada vez mais, estão aparecendo. Fiquem atentos, especificamente nas minhas redes sociais e também na lista VIP do Telegram. Tranquilo? Agradeço a todos, tenham uma ótima noite, bons estudos, fiquem todos com Deus. Para quem está me assistindo no canal do YouTube, no Facebook ou em outro horário que não ao vivo da live, tenham um ótimo dia, fique com Deus, continue firme, rumo à aprovação. Vamos continuar todos, pessoal, nessa caminhada. Agradeço a todos pelo apoio. Nos encontramos na quarta-feira da semana que vem, às 19 horas. No que diz respeito à pergunta aqui da Mel sobre informações sobre algum concurso para Montes Claros, o que eu tenho informação agora é que existe o concurso aberto da Câmara Municipal do município de Montes Claros, Minas Gerais. Se não me engano, prova agendada para o mês de janeiro. Outra questão que envolve Montes Claros, mas que houve uma alteração na data, é a prova da Unimontes, a Universidade Estadual de Montes Claros. Tranquilo? Informações sobre novos concursos, informações sobre questões que envolvem editais, sempre divulgo quando surgem com o desenho e cor vermelha no meu Instagram. Fique atento, no meu Instagram, no meu Facebook ou qualquer outro local. Tranquilo? No mais, fiquem todos com Deus. Grande abraço, agradeço a todos e vamos todos rumo à aprovação. Grande abraço.